Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu vim mais uma vez trazer uma palavra para quem não me conhece. Eu sou o evangelista Wander, sou ministro da Assembleia de Deus Cadeias, ligado à CGADB. CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e a Cadeias, que é a Convenção do Estado do Espírito Santo. Mas o assunto que me traz é o seguinte: a respeito do batismo com o Espírito Santo. Fazer menção da palavra do Senhor, o texto principal ao qual eu vou me ater será o texto escrito no livro de 1 aos Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Por que eu quis tocar nesse assunto? Eu criei esse canal exatamente para falar algumas verdades que precisam de ser faladas. Eu sou uma pessoa que sou muito provado na minha vida, muito perseguido eu sou. Vocês não sabem tantas coisas ruins que aconteceram comigo, porque o adversário tem uma grande fúria contra mim. Ele procura armar ciladas de todas as formas para me derrubar. Eu sou um pouquinho parecido com o José. Aquele José que eles falam que era do Egito, mas na verdade ele era de Israel. E apenas ficou no Egito um tempo. Ele apenas ficou no Egito um tempo. Então vejamos bem uma coisa. Todo aquele que serve a Deus, ele é provado. E é por isso que nós precisamos de estar em constante oração. E então eu quero fazer uma oração agora para pedir a Deus para que me dê sabedoria para falar aquilo que precisa de ser falado. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, tua palavra diz, meu Deus eterno, que os teus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem seus braços estão encolhidos para que não possa abençoar. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, confiando nesta palavra, eu te clamo, te suplico, te imploro, que o Senhor venha ouvir a minha oração neste momento, a oração de todos que vão ouvir este vídeo, ouvir e ver este vídeo. Meu Deus, e que o Senhor venha falar através da minha boca neste momento, esclarecer esse assunto a respeito do dom de línguas, não de acordo com a vontade dos homens, porque os homens são falhos. Já vi tantas pessoas dizendo que quando a Bíblia fala do dom de línguas, está falando a respeito do português, do inglês, do francês, do alemão, que Deus tem poder de traduzir uma pessoa que está falando em português, traduzir para o alemão, para o inglês. Isso é verdade, realmente Deus tem esse poder de fazer chegar ao ouvido das pessoas a língua de forma traduzida. Porém, o falar em línguas é muito além disso, Senhor. E é isso que eu preciso que as pessoas venham entender, para que elas possam experimentar a mesma bênção que eu experimentei, e que foi a virada
de chave na minha vida, foi a virada da história que Deus fez na minha vida, foi o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas estranhas. Oh, meu Deus, como foi boa aquela noite, a melhor noite da minha vida, Senhor. O melhor momento da minha vida, Senhor. A melhor noite de sono que eu tive depois. Eu tenho certeza que naquela noite eu dormi no teu colo, como uma criança de colo, meu Deus. Pai Santo, diz aí, eu preciso que essa bênção seja estendida a todos aqueles que vão ouvir e ver este vídeo, porque eu poderia dizer, talvez, que o pentecostalismo está na CTI. Muitas pessoas estão se esquecendo de pregar sobre o dom de línguas, sobre o batismo com o Espírito Santo. Meu Deus, as igrejas estão esfriando cada dia mais. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, falar com essas pessoas, com este povo teu, Senhor, neste momento, Pai. Te clamo em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém, meu Deus. Mas, meus queridos e minhas queridas, a palavra que eu venho trazer, a palavra que Deus vem trazer para você neste momento, é a respeito do falar em línguas estranhas. Eu vou ler novamente o trecho, que é para que fique bem claro, porque esse é um trecho muito polêmico dentro da obra de Deus. Fala assim, porque o que fala língua estranha, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Fala assim, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, porque ninguém o entende. Se ninguém o entende, então é porque a língua estranha não é inglês, francês e alemão. Por quê? Se uma pessoa está falando em línguas estranhas para o local onde ela está situada, vamos supor, por exemplo, o Brasil. Uma pessoa está falando em inglês dentro do Brasil. Então está falando uma língua que é estranha ao local onde ele está habitando. Mas não é isso que a Bíblia quis dizer. Por quê? Porque falou com muita clareza. Porque ninguém o entende. Porque se uma pessoa estiver falando em inglês dentro do Brasil, que é um país de língua portuguesa, e a plateia, a assembleia que o estiver ouvindo, for toda de brasileiros, então aquela língua que ele está falando é estranha para a plateia que o está ouvindo. Então, se língua estranha fosse inglês, por exemplo, poderia ter ali 300 pessoas na plateia, e todas elas fossem de língua portuguesa ou de língua brasileira. Mas se no meio delas tivesse uma pessoa que fosse também inglês, ou que soubesse o inglês, poderia entender perfeitamente aquilo que a pessoa está pregando ou está falando em inglês. Então, para aquela pessoa, não seria língua estranha. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o quê?
é que quando as pessoas falam que a Bíblia está falando em língua estranha, é as línguas inteligíveis que existem no mundo hoje, inglês, francês, alemão, árabe, aramaico, hebraico, então ninguém entenderia. Aliás, alguém entenderia. Alguém entenderia se tivesse alguém que soubesse daquela língua, que estivesse presente no meio daquela plateia que eu supus que soubesse falar aquela língua na qual está sendo pregado. Então não seria língua estranha para aquela pessoa. Então vejamos bem. Se, olha bem, ninguém, a Bíblia diz que ninguém o entende. Versículo 2 do capítulo 14 que eu acabei de ler. Ninguém o entende. Se ninguém o entende, então ninguém o entende. E diz muito claro, ó, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Por que eu estou querendo entrar nesse assunto? Porque eu estou querendo polemizar? Porque eu estou querendo me aparecer? Não, senhor. Não, senhora. Eu estou falando sobre esse assunto porque ele é um assunto muito importante para ser falado e que não tem sido divulgado nas mídias. Nunca vi ninguém falando sobre esse assunto. É um assunto muito melindroso para ser falado. Não sei por que os pentecostais não tocam nesse assunto. Mas quem entende mais disso que eu estou falando são os pentecostais. Porque subentende-se que aquele que é pentecostal, ele foi batizado com o Espírito Santo. E eu sou da Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus acredita que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Mas isso aí são todas teorias, teses teológicas. Mas eu quero falar de algo prático. Eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu sempre fui uma pessoa que foi muito perseguida por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho, eu já tomei um tiro, não pegou em mim porque Deus me defendeu. Por causa do Evangelho, uma pessoa tentou me matar com uma pedrada de 10 quilos em cima do meu carro. Por causa do Evangelho, eu estava correndo a cerca de 80 km por hora uma vez, uma mulher pulou na minha frente, quase que eu capotei com o carro para não atropelar ela, ou bati de frente com outro carro. Por causa do Evangelho, eu já tomei cusparada na cara. Por causa do Evangelho, outro dia um rapaz queria bater na minha cara na fila que eu estava. Então, por causa do Evangelho, estou sendo perseguido também politicamente. Por que por causa do Evangelho? Porque aquele que é evangélico verdadeiro, aquele que é servo de Deus verdadeiro, ele não pode aceitar nada que seja contraditório com a palavra de Deus. Ele não pode abrir mão disso. Não pode abrir mão. A Bíblia diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O que é ser fiel? Ser fiel é ser fiel ao que está escrito na Bíblia, na igreja, na família, no trabalho, no colégio e onde mais estiver. Isso é ser fiel. Por exemplo, eu vejo um tipo de infidelidade que muitas pessoas cometem. Elas chegam em locais que estão tocando música do mundo, e permanecem lá.
sem objetivo de ganhar nenhuma alma para Jesus, a não ser que ela chegue lá para ganhar uma alma para Jesus, aí é justificável ela estar lá. Mas ela estar lá simplesmente para passear está sendo infiel. E o problema vai vir sobre a vida dela, porque as músicas do mundo trazem a presença do diabo. Na verdade, que eu preciso dizer, outro dia mesmo, eu preguei isso aqui, falei que onde está rodando música do mundo, o diabo está presente. Tenho certeza que muitas pessoas riram de mim que ouviram o vídeo, né? Muitas pessoas falaram que eu sou fanático. Mas duas coisas aconteceram nos últimos tempos que foram exatamente onde estavam rodando música do mundo. Uma foi lá em Israel, quando a turma do Hamas invadiu um show de música eletrônica. Música mundana. E matou muitas pessoas, isso é fato. Não estou falando o que eu vi, estou apenas relatando o que eu vi nas notícias da televisão. Também outros fatos que aconteceram em meio a shows de cantores que cantam músicas do mundo, músicas que não são para louvar e adorar a Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, se as pessoas que foram naquele show, se tivessem ouvido a minha pregação antes, não teriam ido lá. E não teriam morrido. Mas vejam bem, mas o assunto que eu quero tratar, o principal, o assunto central, é a respeito do batismo com o Espírito Santo. Em todos esses momentos que eu passei por tantas provas e tantas lutas por causa da palavra de Deus, o que me deu força para que eu pudesse suportar, e para que eu possa suportar, porque ainda hoje estou sendo perseguido por causa do Evangelho de Cristo, é eu me lembrar da noite que eu fui batizado com o Espírito Santo. Meu Deus! Aquela noite foi a virada de história na minha vida. Foi assim, eu estava fazendo campanha numa igreja pentecostal porque eu estava muito doente. E eu fiz um propósito de 7 quinta-feiras. Na quarta quinta-feira, eu fui para casa, fui dormir, e de noite, eu estava dormindo, de repente eu vi, espiritualmente falando, eu vi com meus olhos espirituais, porque eu estava dormindo, porque a gente dorme, mas o espírito da gente não dorme. Então eu vi quando o Espírito Santo veio e entrou em mim. E eu comecei a falar línguas estranhas, uma língua que eu não conhecia. Mas a sensação de alegria, meu Deus, meu Pai, foi o melhor momento da minha vida, incomparavelmente com os outros momentos que eu passei. Porque eu tive muitos momentos bons na minha vida. Por exemplo, a minha formatura como professor de educação física, as minhas aulas na faculdade de Direito, meu casamento, dia do nascimento dos meus filhos, com saúde, graças a Deus, mas nenhum deles há de se comparar nem de longe com a noite que eu fui batizado com o Espírito Santo. Meu Deus do céu, foi maravilhoso. E o que me levou a pregar sobre esta palavra é porque eu não vejo mais as pessoas buscando
e nem pregando sobre o batismo com o Espírito Santo na igreja. Jesus Cristo falou assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Foi quando aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo como língua de fogo sobre aquele povo que estava presente ali naquele lugar. E também lá no livro do profeta Joel está escrito: e acontecerá que naqueles dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Jesus Cristo falou: até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o batismo com o Espírito Santo não é apenas um dos dons. Ele é o dom principal. Porque ele é só quem que já passou por essa experiência que pode entender. Ele é a prova da existência de Deus, a prova inquestionável sobre a existência de Deus. Porque só entende a existência de Deus perfeitamente quem é batizado com o Espírito Santo. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Isso é sine qua non na vida daquele que serve a Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo e tenho certeza que o que me fortaleceu esse tempo todo para que eu pudesse suportar tanta luta, tanta prova que tem vindo sobre minha vida, é a lembrança daquela noite. Meu Deus! Nem no dia que eu aceitei Jesus, que foi outra experiência maravilhosíssima que eu tive, foi tão emocionante que eu fiquei chorando 2 horas seguidas. Foi maior do que aquela experiência que eu tive na noite que eu falei em línguas estranhas e que eu fui batizado com o Espírito Santo. Meu Deus, eu senti eu senti a glória total de Deus. Eu senti uma paz tão grande. Eu não dormi um sono físico, um sono carnal, eu dormi um sono espiritual. Depois que foi assim, eu acordei, falei em línguas, fiquei muito alegre e logo depois eu dormi. Meu Deus, que sono que eu tive. O sono que eu tive depois, eu dormi no colo de Deus, como se fosse um bebê no colo da mãe, muito melhor do que isso. Porque eu tinha problema de insônia, mas naquela noite, quando Deus entrou na minha vida, a insônia foi embora, a tristeza, a preocupação, a angústia, a dificuldade. Naquela época, para você ter uma ideia, eu estava dependendo de cesta básica dos outros. Eu estava morando num porão alugado que alguém pagava aluguel para mim. Situação tão difícil que eu estava. Eu não tinha dinheiro para comprar pão. E nós misturávamos água e trigo e sal e colocava um pouquinho de óleo na frigideira e fritava aquilo ali, abafava para cozinhar, para nós podermos comer. Tal era a dificuldade que eu estava passando. E no meio daquela dificuldade, Deus entrou e mudou a minha história e mudou a minha vida. E com minha esposa grávida ainda. Só Deus mesmo para dar força para a gente passar numa situação como essa, E eu glorifico a Deus também pela minha esposa, que até hoje é minha esposa, que é... Não vou falar o nome dela não, porque é uma questão de privacidade.
E já fizemos 34 anos de casados, estamos juntos até hoje, nossos filhos estão criados, todos dois são evangélicos, são servos de Deus, casado bonitinho no cartório, na igreja. Oh, maravilha! Então, meus queridos, vamos estudar com mais detalhe a respeito do batismo com o Espírito Santo, para que a gente não venha ensinar heresia e correr o risco de perder a nossa salvação. Porque eu vejo muitas pessoas falando, uma vez salvo, sempre salvo. Cuidado, a Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Esta é a frase que eu tenho mais medo na Bíblia Sagrada. Porque, meu Deus, eu não quero ser rejeitado desta bênção, não. Pelo amor de Deus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, e o sangue de Jesus tem poder. Ah, eu quero chegar lá. Eu queria estar lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só para ver o meu rei, sempre frente a frente com o Pai, só cantando assim, Santo, Santo és Senhor, para sempre cantaria. Meu Deus, quem me dera que eu pudesse estar lá agora, para ter permanentemente aqueles momentos que eu passei com o Espírito Santo, na noite que eu fui batizado com o Espírito Santo. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Então eu quero estimular as igrejas a buscarem o batismo com o Espírito Santo, a pedirem isso a Deus, jejuar em favor disso, orar em favor disso, fazer campanha, fazer o que for necessário. Amém? Então são essas palavras que eu queria trazer. Vamos fazer mais oração. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, quero te fazer um pedido, que a pessoa que entrar em contato com este vídeo, ela venha ser batizada com o Espírito Santo, para que assim ela possa vir a entender aquilo que eu estou falando. Tua palavra diz que os sinais seguirão aqueles que crescem, em teu nome expulsaríamos os demônios, falaríamos novas línguas. Meu Deus, que este sinal venha seguir a pessoa que vai ouvir e ver este vídeo, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja com a pessoa agora, que o teu Espírito Santo venha batizar esta pessoa agora, para que o teu nome seja glorificado na vida dela, e o pentecostalismo não venha morrer, mas que ele venha renascer nas igrejas, para voltar a ser aqueles cultos maravilhosos de outrora, que hoje se esfriaram tanto. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, te peço e te agradeço, ó Deus. Amém. E agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus. Mas eu solicito que você faça inscrição no meu canal, no YouTube, acione o sininho, acione todas. Vai aparecer um sininho, você clica em cima do sininho onde está escrito todas. Tem 3 sininhos. Você clica no sininho onde está escrito todas. E também solicito que você divulgue este vídeo para o máximo possível de pessoas, para que muitas pessoas possam ser alcançadas por esta palavra. E também que você venha ensinar as pessoas a se inscreverem no meu canal, no YouTube. Porque tem muitas pessoas que não se inscrevem porque não sabem fazer inscrição, principalmente as pessoas mais idosas. Então, queridos e amados, eu agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus.